do boletim do PT, a Folha Democrata. Vamos ler aqui. Governo Lula encerra 6 meses de administração democrática com políticas públicas que já transformaram o tecido social brasileiro. A exemplo da redução do desemprego e da inflação, confira todas as ações. Com trabalho incessante e muito compromisso, os 6 primeiros meses do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva são marcados pela execução de diversas ações impulsionadas pelo mote "O Brasil voltou". É a reconstrução do país em bases democráticas, plurais, inclusivas, justas, solidárias, sustentáveis, ambientalmente viáveis, econômicas, criativas, soberanas e de paz. Obrigado, José Suns. Mais uma contribuição generosa. Faltam R$43, gente. São iniciativas que, além de melhorarem a qualidade de vida da população, têm contribuído para o alcance de uma série de resultados positivos na economia, a exemplo da redução do desemprego e da inflação. Os brasileiros e brasileiras voltaram a acreditar na sua capacidade de mudar os rumos de suas vidas e do país, graças a um esforço que começou a produzir importantes resultados logo nos primeiros 100 dias de governo, com a retomada da tríade do combate à fome: Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família e valorização do salário mínimo. Desde então, outros programas foram lançados e a construção de um novo Brasil avançou mais. O poder de compra da população aumentou, as mulheres terão salários iguais aos dos homens, os preços dos alimentos e dos combustíveis baixaram, os brasileiros poderão negociar e pagar as suas dívidas, retomadas as obras de escolas de ensino básico, o país volta a ser respeitado no mundo. Confira a seguir os principais alicerces do processo de união e reconstrução do Brasil. Vamos ler juntos aqui para todo mundo acompanhar. Mais dinheiro para o trabalhador. Valorização e aumento real do salário mínimo, que passou a ser de R$ 1.320 desde o dia 1º de maio. O novo Bolsa Família, com início em março, incluiu 21 milhões de famílias beneficiárias em maio de 2023, com R$ 672 de benefício médio por família, mais 150 para os 9 milhões de crianças até 6 anos. Mãos à obra. Através da plataforma Mãos à Obra, os estados e municípios atualizaram as informações sobre as obras paradas ou inacabadas que podem ser retomadas. Com mais de 11 mil obras atualizadas na plataforma, o governo iniciou um processo de análise. Minha Casa Minha Vida, ampliadas as faixas de renda e regulamentos melhores condições para a resolução de cerca de 82.720 moradias paralisadas. A meta de contratação é de 2 milhões de novas moradias até o final de 2026. Gás, gasolina e diesel. Desde o dia 16 de maio, o diesel teve uma redução de 44 centavos por litro, a gasolina reduziu 40 centavos por litro. O gás de cozinha reduziu 69 centavos por quilo. Plano Safra, agropecuária com menos emissão de carbono. Com a liberação de R$1 bilhão, a sustentabilidade será a inovação do Plano Safra. Todo ele será ancorado em ações para a agropecuária de baixa emissão de carbono. O estímulo à produção agropecuária resulta na segurança do abastecimento alimentar interno e externo. O Desenrola Brasil. O programa possibilitará a renegociação de dívidas. Ele deve beneficiar até 70 milhões de pessoas, com cerca de 40 milhões na faixa 1 e 30 milhões na faixa 2. Retomada de obras nas escolas de educação básica. O pacto visa possibilitar a conclusão de 3.500 obras de infraestrutura escolar paralisadas ou inacabadas em todo o país. A ação, além de aquecer o setor de construção civil, pode criar cerca de 450 mil vagas nas redes públicas de ensino no Brasil, com investimento previsto de quase 4 bilhões entre 2023 e 2026. Igualdade salarial entre homens e mulheres. A igualdade salarial torna-se obrigatória e deverá ser garantida por meio de mecanismos de transparência salarial e de remuneração a serem seguidos pelas empresas, pelo aumento de fiscalização e pela aplicação de multa. Lei Paulo Gustavo, olha aí, viabiliza o maior investimento direto do setor cultural na história do Brasil. São 3,86 bilhões de reais para execução de ações e projetos em todo o território nacional. Do valor a ser disponibilizado, 2 bilhões serão destinados aos estados e 1,8 bilhão aos municípios. Para acessar esses recursos, os entes federados
estados, municípios e Distrito Federal terão que utilizar o sistema plataforma Transfere.gov para registrarem os planos de ação até o dia 11 de julho. Os planos serão analisados pelo Ministério da Cultura e os valores serão liberados após a aprovação de cada proposta. Do montante de 3,8 bilhões, cerca de 2,7 bilhões irão para o setor audiovisual. Já o valor de 1,065 bilhão é destinado aos demais setores e áreas culturais e artísticas. Desses 2,7 bilhões, gente, dentro do audiovisual estão incluídos os games. É importante dizer que eles foram enquadrados nessa nova Paulo Gustavo em games, para vocês acompanharem por aqui. Lei Aldir Blanc II prevê o repasse de 3 bilhões ano a ano durante 5 anos a estados, municípios e ao Distrito Federal para medidas de apoio e auxílio aos trabalhadores de cultura atingidos pela pandemia, meus queridos. Vamos mandando superchat, gente. Muito obrigado a todo mundo. Olha aí, Marciano Alves, a verdade. Flor de Mandacaru, exatamente. Estamos acompanhando aí para todo mundo poder acompanhar. Carros, caminhões e ônibus. Veículos mais baratos por 4 meses desde 5 de junho. Carros, descontos de 2 a 8 mil reais, 20 marcas incluídas. Ônibus e caminhões, descontos entre 36 mil e 96 mil reais. O comprador deverá entregar o documento dizendo que deixou o caminhão antigo para o desmonte. Agro do Brasil e do mundo. Desde o início do ano foi contabilizada a abertura de 24 mercados nas Américas, Ásia, África e Oceania para exportação dos mais diversos produtos de variados setores da agropecuária. O trabalho de abertura dos mercados externos não contempla apenas a venda de produtos tradicionais, dos quais o Brasil já é um grande exportador, como carnes, milho e soja, mas de diversos produtos da cadeia agrícola, atendendo ao objetivo de diversificar a pauta exportadora brasileira. Crédito rural em dólar. A linha BNDES Crédito Rural, na modalidade com referencial de custo em dólar, chegou a um total de 4 bilhões de reais. Mobilidade urbana e saneamento. Investimentos de quase 15 bilhões em obras para assegurar o saneamento básico a todos os municípios até 2033, que poderão gerar mais de 300 mil empregos nesse ano. A principal área a receber o dinheiro é a de habitação, quase 10 bilhões de reais. Rodovias e ferrovias, 23 bilhões em 2023, edital publicado para concessão de rodovias, lote 01 no Paraná, 473 quilômetros, 7,9 bilhões. Entrega de 356 quilômetros de áreas públicas em construção e adequação, revitalização e artes especiais. Retomada da BR-163 de Mato Grosso ainda em 2023. 1,1 mil contratos de obras no país e entrega do trecho Rio Verde-Anápolis. Programa de aquisição de alimentos. São mais de 500 milhões de reais destinados para a compra de alimentos da agricultura familiar, que serão destinados a quem precisa. Entre as novidades do novo PAA estão o aumento do valor individual que pode ser comercializado pelas agricultoras e agricultores familiares, facilitando o acesso a indígenas e quilombolas e a priorização, das mulheres e assentamentos da reforma agrária. Mulheres rurais. Garantir mais autonomia econômica, mais alimentos saudáveis e mais qualidade de vida para as mulheres do campo, das águas e das florestas é uma missão importante para o governo. Foram destinados 41 milhões para serviços de assistência técnica e extensão rural a 10,5 mil mulheres em todo o Brasil. Garantir a safra, mais de 554 mil agricultores em mais de 696 municípios receberão 471 milhões através da Garantia Safra, que tem como objetivo garantir a segurança alimentar dos agricultores familiares que residam em regiões sistematicamente sujeitas à perda da safra por razão de estiagem ou enchente. Mais isenção no imposto de renda. Ampliada a faixa de isenção de imposto de renda pessoa física em março de R$ 1.093 para R$ 2.112, sendo permitida a dedução simplificada mensal de R$ 528. Trabalhadores que receberam até R$ 2.640, 2 salários mínimos, passam a não ter mais a obrigação de pagar o imposto de renda, nem na fonte, nem na declaração de ajuste anual.
Até o final de 2026, a isenção valerá para até 5 mil por mês. Arcabouço fiscal, com o objetivo de deixar nítido para investidores, sociedade em geral e agentes internacionais como o governo vai equilibrar e manter sob controle as contas públicas e ainda realizar investimentos nos próximos anos, o piso para investimento é de aproximadamente 75 bilhões para 2023, que deve ser mantido em termos reais, isto é, corrigido pela inflação nos anos seguintes. Uma das principais metas do novo arcabouço fiscal é eliminar o déficit primário já em 2024. Com isso, haverá um superávit nas contas públicas em 0,5% do PIB em 2025 e 1% em 2026. Reforma tributária, todo mundo ganha. Pela primeira vez na história da tributação brasileira, a não cumulatividade na tributação de bens e serviços será plena. As empresas passarão a recuperar a totalidade dos créditos relativos aos insumos adquiridos, viabilizando a desoneração integral das exportações e dos investimentos. Reduz-se, assim, o chamado custo Brasil, ampliando a competitividade. Deixa eu deixar grande aqui, eu deixei pequenininho, né? Ampliando-se a competitividade do produto nacional no mercado interno e no exterior, com todos os ganhos que daí advém em termos de emprego, renda e crescimento econômico. A recuperação integral dos créditos também acaba com intermináveis discussões sobre quais insumos produtivos conferem e quais não conferem créditos aos contribuintes, que tem sobrecarregado nossos tribunais judiciais e administrativos. Gás para empregar, reativação da reindustrialização nacional através do gás, não só do gás do pré-sal, mas de todas as petroleiras. Serão 94 bilhões do setor privado relacionados a investimentos em unidades de fertilizantes, no valor aproximado de 39 bilhões. Unidades de processamento de gás e rotas de escoamento, perto de 15 bilhões para cada segmento, e 25 bilhões para gasodutos e transportes. Menos taxas de juros para os aposentados, fixada a taxa de juros em 1,97% para empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS. Fundo Amazônia, liberação da captação de novos recursos de novos países doadores, Estados Unidos 500 milhões de dólares, União Europeia 20 milhões de euros e Reino Unido 80 milhões de libras, e retomada do apoio a projetos, eventos internacionais no Brasil, organização de grandes eventos internacionais no Brasil, como a cúpula do G20, que vai ocorrer no Rio de Janeiro em 2024, como a culminação da presidência brasileira do agrupamento e a COP30, que o Lula falou lá em Paris, a ser realizada em Belém em 2025, e a cúpula dos BRICS também em 2025. Lula, o único presidente brasileiro no G7. Participação na cúpula do G7 do Japão, para o qual o Brasil não era convidado desde 2009, sendo Lula o único chefe de Estado brasileiro a ter participado das referidas reuniões. Informações aí do boletim do PT com informações do Palácio do Planalto. Demos aí um bom resumo para vocês